Boa tarde a todos. Eu vou iniciar esta breve apresentação sobre conversores de energia capacitor chaveado. Quando o professor Marcelo me convidou para esta apresentação, eu optei por conversores de energia capacitor chaveado por vários motivos. Um dos motivos que eu considero esta área uma das fronteiras atuais da eletrônica de potência mundial, com grande potencial de crescimento e com oportunidades únicas para estudos teóricos e também para a condução de atividade experimental, e com potencial também muito grande para que esse conhecimento seja incorporado em produtos. Já existem produtos comerciais em pequenas potências empregando essa tecnologia. É preciso dizer que a técnica de capacitores chaveados é muito antiga, porque inicialmente ela foi concebida para emprego em processamento de sinais. Muito recentemente que esta técnica passou a ser empregada em processamento de energia. São abordagens completamente distintas e eu aqui vou tratar apenas de processamento de energia. É uma área que já abriga uma quantidade muito grande de conhecimento gerado, então não seria possível abordar tudo o que foi já apresentado na literatura nos últimos anos. Eu vou apenas fazer um resumo, basicamente, do que foi produzido na Universidade Federal de Santa Catarina nos últimos anos. Então, essa apresentação está estruturada da maneira descrita aqui. Na primeira parte, eu vou tratar apenas de conversores chaveados, que eu vou chamar puros, e na segunda parte, eu vou tratar dos conversores híbridos, que é resultado da integração de conversores a capacitores chaveados com os conversores convencionais. Então, aqui está a forma em que eu planejei esta apresentação. A descrição das vantagens. As vantagens da técnica de capacitor chaveado são muitas. Eu vou aqui apresentar algumas que são as mais reconhecidas. Primeiro, a ausência de dispositivos magnéticos, reduzida interferência eletromagnética e a possibilidade de fabricação em circuito integrado. Já que nós não temos campo magnético envolvido, a integração é possível. E como desvantagem, nós temos um elevado número de componentes, perdas que podem ser significativas, tudo depende de que modo nós combinamos os parâmetros, né? É possível operar com eficiência muito elevada também, e uma das desvantagens é que os conversores a capacitor chaveado não são controláveis, então eles são imunes à razão cíclica. Eu vou apresentar em seguida o princípio de funcionamento dos conversores a capacitor chaveado. Neste slide, nesta figura, nós temos aquilo que se chama a célula unitária, que é composta por uma fonte de tensão, 2 interruptores, cada interruptor com a sua resistência, e um capacitor ideal intermediário, um capacitor C0 de valor elevado, capacitância de valor elevado, que é um capacitor de filtragem, e uma resistência de carga. É preciso dizer que os conversores convencionais não precisam de resistências para funcionar. Muito pelo contrário, as resistências são indesejáveis porque são as fontes de perda. Nos conversores a capacitor chaveado, as resistências são necessárias, senão nós teríamos picos de corrente muito elevados e não teríamos nenhum benefício do uso dessa técnica. Essa célula unitária composta por 2 interruptores e um capacitor é comandada da maneira apresentada na figura ao lado. Os 2 interruptores são comandados por sinais complementares, S1 fechado, S2 aberto, ou vice-versa. Quando nós
vamos estudar um conversor a capacitor chaveado, nós sempre procuramos obter um circuito equivalente que represente valores médios das grandezas envolvidas. Então, na figura A, nós reapresentamos a célula unitária e na figura B, um circuito equivalente, onde nós temos a tensão de carga, a tensão de alimentação e o capacitor, junto com os interruptores e juntamente com as resistências parasitas, formarão uma resistência equivalente. E esse circuito representa isso. Todos nós sabemos que de posse de um circuito equivalente nós podemos fazer muitas coisas. Tá? Aqui, então, eu vou apresentar o princípio de funcionamento desta célula unitária. Com o entendimento do princípio de funcionamento da célula unitária, será possível entender e compreender o funcionamento das estruturas mais complexas de conversores a capacitores chaveados. Na primeira etapa de operação, o interruptor 1 é fechado e carga elétrica é transferida da fonte V1 para o capacitor. Então, nesta figura, nós temos a tensão do capacitor, que inicialmente era VA, subindo, crescendo exponencialmente, e no final desta etapa, a tensão nos terminais desse capacitor é igual a VB. E na figura inferior, nós representamos a evolução da corrente no capacitor. Na segunda etapa, representado por este estado topológico B, o interruptor 1 encontra-se aberto, o interruptor 2 encontra-se fechado. Então, nesse intervalo de tempo, o capacitor é parcialmente descarregado. A energia que havia sido acumulada nesse capacitor é transferida para a carga, neste caso, representada pela fonte de tensão V0. Então, a tensão nos terminais do capacitor decresce exponencialmente. Normalmente, nós vamos observar apenas um fragmento dessa exponencial, e no final do período de operação, a tensão nos terminais do capacitor volta a ser VA. Então, nós temos um processo de, na primeira parte, no primeiro estado topológico, transferência de cargas elétricas ou de energia da fonte para o capacitor, e na segunda parte, no segundo intervalo, nós temos transferência de carga ou energia para a fonte, V0, que representa a carga. Depois de um equacionamento relativamente longo, eu estou apresentando aqui as equações das tensões VA e VB. A tensão VB é representada pela equação 1 e a tensão VA é representada pela equação 2, sendo tal a constante de tempo do circuito, circuito simples, e frequência de chaveamento representada por Fs. Então, nós estamos apresentando um caso onde a razão cíclica D é variável de 0 a 1. E aqui nós temos, então, a representação típica das formas de onda que nos interessam, que é a tensão nos terminais do capacitor e a corrente no próprio capacitor. E nós estamos designando por ΔVC a diferença de tensão VA menos VB ou VB menos VA nos terminais do capacitor. Então, com alguma manipulação algébrica, que eu não vou detalhar aqui por uma questão de tempo, fica registrado, com uma manipulação algébrica adequada, nós obtemos a expressão, a equação número 10. A expressão número 10, resultado dessa manipulação algébrica, representa a resistência equivalente daquele circuito equivalente. E nós observamos que essa resistência equivalente, ela depende não apenas da resistência física R, mas ela também depende da capacitância envolvida e, sobretudo, da frequência de chaveamento, que é o que diz a expressão número 10. Então, na figura seguinte, nesta figura aqui, nós estamos representando a resistência equivalente do circuito equivalente para uma constante de tempo dada.
nós estamos representando a resistência equivalente relativa, que é a resistência equivalente dividida pela resistência física de um dos interruptores. Normalmente, a resistência natural do MOSFET, já que nesses conversores nós sempre empregamos MOSFET. E aqui acontece um fenômeno muito interessante que é próprio dos conversores a capacitor chaveado, que é uma resistência equivalente que depende da frequência de operação. E que normalmente nós não encontramos esse fenômeno nos conversores convencionais. E quando essa frequência aumenta além de um determinado valor mínimo, a resistência equivalente ela torna-se constante assintoticamente, ela converge para 4 vezes o valor da resistência de um dos MOSFETs. O que se pode aprender com esta equação número 12, com a sua representação nesta figura, o que se pode aprender é extremamente importante, que mostra que a resistência do circuito equivalente, que é responsável pelas perdas do conversor a capacitor chaveado, não depende apenas das resistências naturais do circuito, nem das constantes de tempo. Ela é influenciada basicamente pela frequência de operação. Então, se nós operarmos o conversor com a frequência inadequada, por exemplo, com a frequência, neste caso, inferior a 100 kHz, nós vamos operar com resistências aparentes ou equivalentes muito elevadas e nós teremos os conversores com rendimento muito baixo. Esta é uma teoria recente, é um conhecimento recente que a comunidade da área descobriu, que é possível, então, com a combinação adequada de parâmetros, resistores naturais, capacitâncias, frequência de chaveamento, é possível operar o conversor numa região onde estas resistências equivalentes sejam suficientemente baixas que possam permitir a operação desses conversores com eficiências elevadas. Eu posso antecipar que nós temos resultados experimentais de conversores processando 5, 6, 7, 8 kW com rendimento superior a 97%, 96%, 98%, que é um rendimento extremamente elevado em se tratando de uma tecnologia ainda em maturação. Nesta outra equação, é representado o efeito da razão cíclica sobre esta resistência equivalente daquela célula unitária. Então, para uma frequência de operação constante, aqui nós plotamos a resistência aparente em função da razão cíclica. E este ábaco, esta curva, representa esta equação. E esta curva mostra que a resistência equivalente mínima acontece para a razão cíclica igual a 0,5. Então, como o conversor é imune, o seu comportamento em termos de função transferência é imune à razão cíclica, eu devo sempre procurar aquela razão cíclica que diminua as perdas e aumente a eficiência. Então, não basta eu trabalhar com frequências elevadas ou frequências adequadas. Eu também preciso projetar o meu equipamento, o meu circuito, para operar com a razão cíclica adequada. E a razão cíclica melhor é aquela que está igual ou próxima a 0,5. É o que diz esta figura. Então, aqui nós temos um conceito muito recente, que é resultado de publicações nossas, que quando você opera numa região onde o produto da frequência de chaveamento vezes a constante de tempo é superior a 1,2, 3, 4, nós trabalhamos na situação de resistência mínima e é um modo de operação praticamente de carga constante. Então, quando nós permitimos descarga completa dos capacitores, nós vamos encontrar muitas perdas e vamos encontrar resistências equivalentes muito elevadas. Quando nós operamos naquilo que se chama de modo de carga parcial, ou seja, nós não permitimos
descarga completa dos capacitores envolvidos, nós diminuímos as resistências aparentes, equivalentes, e aumentamos o rendimento. Então, eu não vou detalhar isso porque nós não temos muito tempo, mas é recomendado que quem vir a pesquisar esse assunto se familiarize com o conceito que está sendo apresentado, de modo de carga completa, modo de carga parcial e modo de carga constante dos capacitores envolvidos nesses conversores. Essa figura mostra o efeito da frequência de chaveamento no modo de carga e na resistência equivalente ou na resistência aparente. E aqui as formas de ondas, quando nós temos descarga completa, descarga parcial e descarga incompleta. O circuito equivalente por valores médios, então, voltando a ele, pode ser fonte de tensão de entrada, a resistência equivalente e a resistência de carga, ou pode ser fonte de tensão de entrada, resistência equivalente e a tensão de carga. Então, a resistência equivalente, ela tem impacto nas perdas e também na regulação do conversor, basta fazer uma análise desse circuito muito simples. Agora vou apresentar uma família de conversores CCCC a capacitor chaveado abaixadores. O primeiro e mais conhecido é um conversor CCCC abaixador com ganho teórico igual a 0,5. Então ele é formado assim, uma fonte de tensão, dois interruptores, S1 e S2, com as suas resistências naturais, 3 diodos e 2 capacitores, normalmente idênticos, C1 e C2. Os sinais de comando dos dois interruptores. E o que acontece é o seguinte: quando nós, no primeiro intervalo de operação, nós temos o primeiro interruptor conduzindo e o segundo conversor bloqueado. Então, nós carregamos os capacitores C1 e C2 associados em série, com esse diodo fazendo o papel de conectá-los em série. E quem limita as correntes envolvidas é essa resistência natural. Se eu tiver no modo de carga incompleta, os picos de corrente são muito baixos. E eu, então, carrego no primeiro intervalo de tempo os dois capacitores associados em série. No segundo intervalo de tempo, o interruptor S1 é aberto e nós fechamos o segundo capacitor. Observem que eu posso fazer isso confortavelmente com tempo morto muito grande. E com esse tempo morto muito grande, eu vou ter um risco mínimo de condução simultânea dos dois MOSFETs. E com isso, então, eu aumento muito a robustez do meu equipamento. Com S1 aberto e S2 fechado, eu agora descarrego os dois capacitores associados em paralelo. Então, a tensão teórica de carga é igual à metade da tensão de entrada. Isso é o que diz aqui a expressão seguinte, que é resultado de uma análise que pode ser bastante complexa, se nós incluirmos aí todas as perdas e todos os parâmetros. Se nós idealizarmos o conversor, o ganho é 0,5 ou meio. E aqui eu tenho algumas formas de ondas típicas mostrando que as correntes nos capacitores são bem comportadas, não temos picos de corrente, porque nós estamos trabalhando numa região onde a frequência é elevada, o produto FS tal é maior do que 1, e, consequentemente, nós temos correntes praticamente constantes durante os curtos intervalos de tempos dos diversos estados topológicos. E o circuito equivalente deste conversor está representado nas figuras A e B. Na figura B, mais interessante para nós, onde a tensão do circuito equivalente é a metade da tensão de entrada e a resistência equivalente para a frequência suficientemente elevada é 5 meios da resistência de um dos MOSFETs. Tá? Então, a resistência equivalente, que é a resistência do circuito equivalente de TVNA do conversor em regime permanente, ela depende da topologia. Não é a mesma para todas as topologias. Cada conversor vai exibir uma resistência equivalente diferente e também uma tensão de TVNA, uma tensão equivalente diferente. Nesse caso,
teoricamente, é igual a 2. O segundo circuito que eu estou apresentando ainda é um conversor abaixador, CCCC, com ganho 1/3. É uma topologia muito semelhante à outra, apenas que agora nós temos 3 capacitores e vários diodos, são 6 diodos. Novamente, nós temos 2 estados topológicos, uma tensão de entrada e um capacitor de filtragem, uma resistência de carga, que representa a tensão de saída, e nós temos 2 estados topológicos que são semelhantes ao que foi apresentado antes, e o circuito equivalente agora é este aqui. Nós podemos demonstrar com análise matemática adequada que a tensão do circuito equivalente Thevenin é igual à tensão de entrada dividido por 3, e a resistência do circuito equivalente é igual a 9/4 da resistência de 1 MOSFET. E, portanto, na ausência de resistência, num caso limite teórico, nós teremos um ganho a 1/3. É bom que se diga que esse limite teórico não existe, porque sem resistência o conversor não existiria. É possível empregar os conversores operando em paralelo ou em interleaving. Neste caso, eu apresento nesta figura 2 conversores CCCC abaixadores associados em paralelo, com defasagem de 180 graus nos sinais de comando. Então, com isso, eu não tenho nenhum prejuízo para o meu ganho teórico. Os sinais de comando continuam sendo muito simples, porque eu não tenho, a rigor, um modulador, e os interruptores são todos sincronizados entre si. Eu tenho como vantagem que a corrente de entrada é praticamente contínua se eu tiver parâmetros adequados, sem nenhuma filtragem sendo necessária. E eu poderia colocar em paralelo ou operar em interleaving tantas células, tantos conversores básicos quanto eu desejasse. E os sinais de comando estão apresentados aqui. E nós, genericamente, apresentamos D, mas normalmente nós vamos operar com D igual a 0,5 para que possamos ter as perdas mínimas, como foi apresentado anteriormente, é a situação em que nós temos a menor resistência equivalente e a menor perda. O circuito equivalente para este caso é o mesmo, onde a tensão equivalente é metade, mais a resistência equivalente agora é 5/4 de R, ou seja, não é mais 5 meios, mas 5/4, porque as duas resistências equivalentes dos 2 conversores vão operar em paralelo. Nós já tivemos a oportunidade aqui na Federal de Santa Catarina de implementar esses conversores em interleaving, e isso proporciona uma eficiência extremamente elevada, e sem danos sem prejuízo para o resto do funcionamento, e com um grande benefício de uma isenção praticamente de ripple de corrente, sobretudo na fonte de entrada, mas também na capacitância de saída. Em seguida, eu vou apresentar uma família de conversores CCCC elevadores. O primeiro conversor, que está apresentado na figura A, ele contém 3 interruptores ativos, S1, S2 e S3, que normalmente são MOSFETs, e 2 interruptores passivos, diodos D1 e D2. A fonte de entrada e capacitor de filtragem e carga. Nesse caso, os interruptores S1 e S2 são são acionados simultaneamente. E o interruptor S3, ele é acionado complementarmente. De tal maneira que, com os 2 interruptores S1 e S2 em condução e o S3 aberto, nós carregamos os 2 capacitores C1 e C2 em paralelo com a fonte de entrada. Teoricamente, a tensão em cada um desses capacitores será a própria tensão de entrada. No semiciclo seguinte, nós bloqueamos os interruptores S1 e S2
e colocamos em condução o interruptor S3. Com isso, o diodo D1 é naturalmente bloqueado, a fonte V1 é desconectada do circuito e os dois capacitores em série vão transferir energia e carga para o estágio de saída através do diodo D2. Então, com isso, nós estamos multiplicando por 2 a tensão de entrada e, teoricamente, a tensão de saída é o dobro da tensão de entrada. Então, esse seria, digamos, uma espécie de conversor boost não controlado. Né? Muito simples, porque ele tem apenas semicondutores e capacitores, que também pode ser construído empregando tecnologia de estado sólido. Aqui as formas de ondas típicas mostrando que as correntes, por exemplo, né, dependendo da combinação de parâmetros, elas não têm ondulação muito grande, nas transições sobretudo, e que a tensão de entrada e de saída uma é o dobro da outra. E o circuito equivalente, que nos interessa, pode ser este A ou B, onde a tensão do circuito equivalente é o dobro da tensão de entrada e a resistência do circuito equivalente, para este caso, é 6 vezes a resistência de entrada. Poderia considerar a resistência elevada, mas lembramos, se eu usar um MOSFET com a tecnologia apropriada, eu teria aqui alguns miliohms, de tal maneira que a resistência equivalente pode ser suficientemente baixa para que este conversor opere com eficiências muito elevadas. E com a vantagem de eu poder estender esse estágio para um número maior de células e conseguir ganhos mais elevados. Nesta figura, eu estou representando um conversor elevador com ganho 3, teoricamente igual a 3. Então, nós temos, nesse caso, 4 MOSFETs ou 4 chaves ativas e 3 diodos ou 3 interruptores passivos, em que os interruptores S1 e S2 são ativados simultaneamente, proporcionando a carga de capacitores C1 e C2 em paralelo com a fonte de entrada, e o estágio de saída é desconectado. No segundo estágio, no mesmo ciclo, nós desabilitamos S2 e S1 e colocamos em condução S3 e S4. Com isso, nós fazemos com que, no circuito equivalente, nós tenhamos o capacitor C1 em série com o capacitor C2, em série com a fonte de entrada, transferindo energia e cargas elétricas para o estágio de saída. Então, no primeiro estágio, nós carregamos os dois capacitores em paralelo com a fonte de entrada e no segundo estado topológico, no segundo estágio, nós descarregamos ambos os capacitores e adicionamos a fonte de entrada e transferimos energia e carga elétrica para o estágio de saída. Com isso, então, o ganho teórico é igual a 3, que equivaleria a um conversor boost, idealmente operando com ganho igual a 3. Formas de ondas obtidas por simulação, e aqui o circuito equivalente. Nesse circuito equivalente, nós temos, então, a tensão do circuito equivalente TVNA é 3 vezes a tensão de entrada, e a resistência do circuito equivalente continua sendo 6 vezes a resistência de um dos MOSFETs. Eu vou apresentar em seguida uma família de conversores baseados na estrutura ladder, que é uma topologia muito interessante e que está se popularizando, que potencializa um número elevado de pesquisa e de soluções também em termos de tecnologia. A estrutura ladder, ou ladder, ela está representada desta maneira, ela lembra muito um conversor 3 níveis com capacitor flutuante, o tal flying capacitor, mas nesse caso aqui nós não temos indutância, né? Então nós temos 4 MOSFETs, C1, S1, S2, S3, S4, um capacitor C1, que é equivalente ao capacitor flutuante, com uma resistência série. Para fazer a descrição da operação da estrutura ladder, eu estou concentrando todas as resistências em série com o capacitor C1. E estou idealizando os interruptores, idealizando os capacitores C2 e C3. Esta estrutura ladder é comandada da seguinte maneira: os interruptores S1 e S3, S1 e S3 são comandadas pelo mesmo sinal.
enquanto S2 e S4 comandados pelo mesmo sinal, mas complementarmente. Então, quando nós colocamos em condução S1 e S3, nós mantemos S2 e S4 bloqueados ou vice-versa. Uma das vantagens da estrutura ladder é que essa mesma estrutura proporciona a obtenção de vários ganhos, buck boost ou buck boost equivalente. Outra característica da estrutura ladder é que ela proporciona uma redução de 50%, neste caso aqui apresentado, dos esforços de tensão na chave. Então, eu posso usar MOSFETs com tensão nominal igual, teoricamente igual à tensão de barramento, que me permite trabalhar com MOSFETs de resistências muito baixas e, consequentemente, com poucas perdas. E um outro atributo extremamente interessante desta topologia é o equilíbrio natural das tensões. Eu não preciso de nenhum artifício, nenhuma modulação ou nenhuma ação de controle para garantir equilíbrio ou balanço das tensões nos capacitores. Teoricamente, VC2 igual a VC3 igual a VC1 igual a metade da tensão de entrada. Eu vou apresentar, em primeiro lugar, a estrutura ladder abaixadora, que seria equivalente ao conversor buck, com ganho, então, igual a meio. Quando os interruptores S1 e S3 são ativados e S2 e S4 são mantidos abertos, eu tenho um estado topológico representado dessa maneira, onde S1 e S2 encontram-se em paralelo e o conjunto é alimentado pela fonte V1. E eu estou transferindo também energia para a minha resistência de carga. Na segunda etapa de operação, o capacitor flutuante que estava antes em paralelo associado em paralelo com o capacitor C2, passa a estar agora associado em paralelo com o capacitor C3. Eu só tenho dois estados topológicos, né? E aqui eu tenho a representação dos sinais de comando e também das formas de ondas típicas das diversas tensões e correntes nos capacitores. Para operação com Fs tal maior do que 1, ou seja, que a constante de tempo seja maior do que o período natural, o constante de tempo, do que o período de operação do conversor, o circuito equivalente é representado por uma das figuras, onde a tensão do circuito equivalente é igual à metade da tensão de entrada e a resistência equivalente é igual à resistência que se encontra em série com a capacitância C1, que é uma combinação de resistência dos MOSFETs. Então, se o ganho teórico é igual ao meio, isso aconteceria ou acontecerá quando a resistência equivalente for desprezível. Por isso, nós chamamos de conversor CCCC ladder abaixador ou buck, já que o ganho é igual a 0,5. Nessa estrutura ladder abaixadora, nós podemos extrair aquilo que nós estamos denominando uma célula de comutação ladder. Essa célula de comutação ela é representada, então, pelos interruptores e pelos capacitores e pela resistência, onde as cargas e fontes foram excluídas. E com o emprego desta célula de comutação ladder, nós podemos, primeiro, obter o conversor buck. Nós conectamos a fonte V1 entre os terminais B e A da célula ladder e conectamos a carga entre os pontos B e C. E este conversor, nós demonstramos que é, então, um conversor abaixador com ganho unitário. Na figura seguinte, mantendo a célula ladder no seu estado original e apenas alterando o ponto de conexão da fonte de alimentação, que agora nós conectamos entre os pontos A e C, e o capacitor de filtragem e a carga nós conectamos entre os pontos A e B, nós encontramos um outro conversor, a capacitor chaveado
construído em torno da célula ladder, mas agora nós vamos ter um ganho igual a 2. Então, nós chamamos esse conversor de um conversor elevador, um conversor boost. É possível também conectar, mantendo a conexão da fonte de alimentação entre os pontos C e A, é possível conectar a carga entre os pontos C e B. E nesse caso, nós teremos um ganho negativo igual a -1, ou igual a 1 menos, e esta é uma topologia onde o ganho não é modificado na sua amplitude, teoricamente, apenas no seu sinal. E nós, então, chamamos este conversor a capacitor chaveado CCCC, idealmente com ganho igual a -1, chamamos de conversor buck-boost. Eu aqui represento o conversor buck na forma mais costumeira, tem a representação dele com seu circuito equivalente. Aqui eu represento o conversor boost, capacitor chaveado, baseado na célula ladder, na sua forma costumeira. E aqui eu apresento o conversor buck-boost na sua representação chamada canônica, ou mais próxima daquela representação que nós estamos acostumados, com seus correspondentes circuitos equivalentes e com seus correspondentes ganhos. Esse conversor ladder, a célula ladder pode ser estendida para um número N de estágios. Apenas a título de ilustração, eu tenho aqui a representação com 3 estágios, e nesse caso, então, o conversor abaixador operaria com ganho igual a 1/3. E todos os capacitores e todos os interruptores ficam submetidos a uma tensão igual à tensão de entrada dividido por 3. E o balanço dessas tensões ocorre naturalmente sem ação de modulação nem ação de controle. E o circuito equivalente dessa célula de 3 estágios, então, é esse. Tensão dividida por 3 e uma resistência equivalente, que é aproximadamente 2 vezes 28 multiplicado pela resistência de um dos capacitores. Tá? É possível, com essa célula, é possível extrair energia de diversos pontos. Então, nós podemos ter aqui, se eu conectar a carga nesses terminais, operar com ganho igual a 1/3, mas eu também poderia conectar a minha carga entre esse terminal e este e operar com ganho 2/3. E eu poderia também conectar uma carga nesse capacitor ou apenas nesse capacitor. Então, é uma estrutura extremamente flexível, que não se encontra em outras topologias, muito menos nas topologias dos conversores estáticos CCCC convencionais, que normalmente nós temos uma entrada e uma saída. Aqui teremos uma representação do conversor ladder com ganho igual a 3, ou seja, aqui é um conversor boost, usando a célula ladder com 3 estágios. É possível um número de estágios mais elevados. Né? Teoricamente, não há nenhum impedimento, a limitação é apenas tecnológica. Bom, eu queria em seguida apresentar os chamados conversores CACA capacitor chaveado. Nós somos pioneiros na história da eletrônica de potência na Federal Santa Catarina, no emprego de capacitores chaveados em processamento de tensão alternada. Tivemos aqui já vários trabalhos desenvolvidos com uma cooperação estreita com o professor Teles e os seus alunos. O primeiro trabalho que nós publicamos, em 2012, está representado aqui, é um conversor CACA com um ganho igual a 0,5. Então, aqui nós temos a tensão de entrada de 60 Hz, uma carga puramente resistiva e 2 braços ou 2 células compostas cada uma por uma célula ladder com 4 MOSFETs ou 2 estágios. Os interruptores S1, S3, S5 e S7 são comandados pelo mesmo sinal. Os interruptores S2, S4, S6 e S8 são comandados pelo mesmo sinal e são sinais complementares em relação aos sinais originais. E aqui nós temos uma fotografia de um protótipo que nós fizemos, isso foi fruto de uma dissertação do Guilherme Martins, e que foi apresentado em 2013, e aqui nós temos um trabalho publicado em 2012. Aqui nós temos as formas de onda teóricas, tem entrada e saída, é um conversor abaixador,
as formas de ondas teóricas nos capacitores, e eu não vou detalhar, porque isso tomaria muito tempo, os diversos estados topológicos do primeiro conversor CA-CA a capacitor chaveado, acredito, da história da engenharia elétrica. E aqui nós temos ainda mais algumas formas de ondas típicas desse funcionamento, e aqui a representação por circuito equivalente. O circuito equivalente visto pela carga, e o circuito equivalente visto pela carga e visto pela fonte de entrada. O circuito equivalente visto pela carga contém a tensão de entrada alternada dividido por 2, um capacitor com a capacitância igual a 1,5 de um dos capacitores de uma das células Leder, e uma resistência equivalente, que é representada por essa expressão, que para uma frequência suficientemente elevada é igual a 4 vezes a resistência de um MOSFET. Esse mesmo conversor tem o seu circuito equivalente visto pela fonte de entrada, com a mesma forma, a mesma configuração, apenas com parâmetros diferentes. Então, nós observamos que esse conversor, ele transfere potência ativa para a carga, mas ele também absorve potência reativa da rede, porque existe um capacitor equivalente conectado diretamente em paralelo com a rede. A quantidade reativa absorvida por esse capacitor pode ser muito baixa, dependendo do projeto que nós realizarmos. Aqui nós temos resultados experimentais mostrando a tensão de entrada deste conversor e a tensão de saída. E aqui nós temos a representação do rendimento em função da potência. Neste primeiro protótipo, nós projetamos, implementamos um protótipo de 600 watts, com a eficiência máxima, nesse caso, em torno de 95%, com a eficiência na potência nominal de 91%. Na época, nosso primeiro protótipo iniciar ainda foi um rendimento baixo, mas essa eficiência depois ela foi aos poucos aumentando. É possível transformar esse mesmo conversor num conversor elevador. Ele é perfeitamente bidirecional. Então, eu poderia, por exemplo, conectar a tensão alternada entre os terminais C e D e a minha carga entre os terminais A e B. E a tensão na saída V0 é o sinal azul, é o dobro em amplitude, em valor eficaz, o valor instantâneo, é igual ao dobro da tensão de entrada. Então, nós podemos considerar esse conversor como um perfeito autotransformador estático, sem indutância, que ele é bidirecional, ele pode reduzir a metade ou multiplicar por 2 a tensão, dependendo dos pontos de conexão. Aqui nós temos uma segunda topologia de um conversor, baseado agora na célula Leder, onde o número de interruptores é o mesmo. Cada um desses interruptores é formado por 2 MOSFETs em antissérie, formando uma chave de 4 quadrantes, uma chave capaz de conduzir correntes positiva e negativa, e um interruptor também capaz de bloquear tensões positivas e negativas. Se nós aplicarmos a tensão nesses terminais externos e a nossa carga estiver conectada aqui, nós operamos com um ganho teórico igual a 0,5. Se nós alimentarmos com a tensão de entrada entre os pontos intermediários e conectarmos a carga dos pontos externos, nós operaremos com ganho igual a 2. Isso é resultado de uma publicação feita no ano 2013, e aqui nós temos as formas de ondas teóricas, os diversos estados topológicos dessa topologia, os circuitos equivalentes. O circuito equivalente para o conversor Buck, visto da saída, onde nós temos então uma fonte de tensão em série com a resistência e a resistência de carga. O circuito equivalente completo, visto pela carga, então conterá uma fonte de tensão dividida, que é a tensão de entrada dividido por 2, uma resistência paralela, uma capacitância, um resistor série e a carga. Esse mesmo circuito equivalente visto pela entrada
não muda a sua topologia, nem a sua configuração da sua forma, muda apenas os valores dos parâmetros, porque eu faço reflexão a um lado ou ao outro, como se fosse um transformador. Aqui nós temos a resistência equivalente expressa matematicamente e também a representação matemática desta capacitância equivalente. E aqui também temos uma representação bem simplificada das perdas causadas pela descarga das capacitâncias dreno-source dos MOSFETs. As demais perdas de comutação não foram incluídas. Elas existem, mas nesta primeira análise simplificada que estou apresentando, nós não incluímos. Aqui temos a representação de tensão e de entrada e saída deste conversor, e a corrente de entrada e a corrente de saída. Devemos observar que a corrente de entrada encontra-se ligeiramente em avanço em relação à tensão, por conta desta capacitância do circuito equivalente, que é resultado da combinação das diversas capacitâncias, dos diversos capacitores que formam o circuito. Nesse conversor, nós conseguimos resultados experimentais com eficiência máxima de 98%, em torno de 400 watts de potência, e na potência de 1 kW nós operamos com eficiência superior a 96%. Um autotransformador com a mesma potência deverá operar com eficiência menor que 90%, 85%, os comerciais. Então, nós temos um ganho expressivo de rendimento. E comparando densidade de potência e peso desse autotransformador baseado em capacitor chaveado, ele tem um peso, a massa, em torno de 10 vezes menor do que um autotransformador convencional, empregando campo magnético e rolamento de cobre. A regulação estática, ela depende muito das resistências, mas nós conseguimos aqui erro de 3% na potência nominal, e isso depende muito do projeto que nós fizemos. É possível estender essa técnica para os conversores CA-CA trifásicos. O que nós temos aqui apresentado, resultado que foi publicado com o professor Teles e o Romero Anderson em 1915, um conversor CA-CA trifásico inteiramente estático, usando célula LEDER com capacitor chaveado. É um conversor extremamente simples, extremamente robusto, o risco de curto de braço praticamente não existe, podemos trabalhar com tempo morto bastante elevados. E essa mesma configuração permite configurações trifásicas, estrela-estrela, estrela-delta, delta-estrela, uma enorme variedade de combinações possíveis para atender requisitos de especificações ou de aplicações práticas muito particulares, né? O circuito equivalente é muito semelhante, eu não vou me alongar. Aqui nós temos a representação de tensões de fase e tensões de linha de este conversor trifásico, rendimento experimental superior a 96% para a potência de 7 kW. É muito comum as pessoas perguntarem, os fabricantes de circuitos integrados apresentam soluções para 5, 10 watts. É possível operar, é possível projetar e construir conversores a capacitor chaveado com potências elevadas? Bom, aqui nós estamos mostrando resultados experimentais, e eu diria que nem sequer foi otimizado, de um conversor de 7 kW com rendimento superior a 96%. Eu diria que não há limite de potência. O limite de potência é a tecnologia de semicondutor. Aqui nós temos uma outra solução, trifásica, aproveitando o conceito de delta aberto. Então é possível construir um conversor trifásico usando apenas 2 células, e sem que a terceira seja necessária. Aqui tivemos a participação do professor Teles Lazzarin com um dos seus ex-alunos, o Maurício Dalla Vecchia, e esse trabalho foi publicado em 2015. E nós tivemos aqui, então,
um pouco de interpretação fasorial, muito semelhante, eu diria igual ao que se faz para interpretar o que ocorre nos autotransformadores e transformadores convencionais em delta aberto. E o circuito equivalente, né, muito semelhante, e aqui nós operamos com potência em torno de 3 kW e com rendimentos muito elevados. Nesta figura em particular, que é extremamente interessante observar, esse mesmo conversor foi testado para diversas frequências de chaveamento. Nesta primeira curva de rendimento, este conversor operou com frequência de 26 kHz. Nesta curva, este conversor operou com frequência de 38 kHz. Nesta curva, com 61,9, nesta curva de rendimento versus potência, com 77 kHz, e nesta curva com rendimento de 100 kHz. Contrariando a nossa intuição, quando nós aumentamos a frequência de operação deste conversor, o rendimento na potência nominal, que era 80% em 26 kHz, passou a ser 93% quando nós operamos com 100 kHz. Significa o quê? Significa que, com frequências baixas, a resistência equivalente torna-se elevada, as perdas de condução tornam-se elevadas, pronunciadas, e o rendimento torna-se muito baixo. Quando nós elevamos a frequência de operação, tendo a compreensão perfeita de todos os fenômenos, nós vamos reduzindo progressivamente a resistência equivalente, as perdas de condução vão sendo reduzidas. Apesar das perdas de comutação aumentarem, a eficiência aumenta muito. Então, esse conjunto de curvas experimentais mostra o efeito da frequência de chaveamento na curva de rendimento experimental e por que da necessidade de se operar com frequências apropriadas. Um conversor convencional provavelmente seria um comportamento contrário a este. Tá? Nós temos um outro trabalho que foi feito em parceria com o professor Teles e o engenheiro Rogério Luiz da Silva, em que nós estendemos aquele primeiro trabalho trifásico feito pelo Guilherme em sua dissertação em 2012. Esse trabalho é publicado em 2018. Então, nós conseguimos, muito recentemente, perceber que é possível realizar um trifásico com a metade do número de interruptores. E passou a ser um conversor muito atraente, nós reduzimos o custo praticamente à metade, e é possível aqui termos configurações também em delta estrela, e o circuito equivalente muito parecido. Nós testamos esse conversor tanto para cargas lineares quanto para cargas não lineares. Aqui estamos mostrando o comportamento das tensões nos seus terminais para cargas não lineares com fator de crista muito elevado, mais elevado que o fator de crista prescrito em norma, e conseguimos uma taxa de distorção harmônica da tensão muito baixa, inferior ao que a norma prescreve. Então, com isso, inferior a 2%. Mostrando, então, que este conversor, apesar da resistência equivalente, ele é praticamente transparente às harmônicas, permitindo que as harmônicas de carga sejam todas absorvidas pela fonte, sem causar muitos prejuízos na qualidade da tensão gerada nos terminais. Uma curva de rendimento desse conversor, que operou com potência próxima a 4 kW, em torno de 3,5 kW, e aqui nós temos resultados experimentais mostrando que o rendimento é superior a 95%, em alguns casos 96%, mostrando que este conversor é, sim, essa técnica muito apropriada para CA-CA mono e trifásico, não só para CC-CC, com potências elevadas. Apesar do nosso tempo ter passado depressa, eu queria apresentar rapidamente aquilo que nós chamamos de conversores híbridos. Há outros grupos no Brasil trabalhando com conversores híbridos. O professor Roger Gules, em Curitiba, tem trabalhos nessa área. O professor René Bascopé, no Ceará, também tem trabalhos nessa área.
e o professor Teles orientou trabalhos nessa área, eu realizei com alguns alunos meus também, conversores nessa área, estamos agora com um volume de trabalhos muito grande nessa área de conversores híbridos. O conversor híbrido é resultado da integração de uma célula convencional com uma célula puramente capacitiva, resultando em várias células híbridas. Eu digo várias, literalmente dezenas e dezenas de possibilidades. Aqui nós temos apenas um exemplo de uma célula híbrida. E essa célula híbrida permite, com a conexão apropriada de fontes e interruptores, permite a obtenção de diversas topologias. O primeiro trabalho publicado numa célula híbrida foi numa conferência da Power Electronics, o Rosas Caro, Ramírez e Garcia, publicaram em 2008, o conversor Boost, baseado em célula híbrida. Eles não trataram propriamente da célula, mas de um conversor, e não trataram também da generalização disso para outras conexões. E aqui eu tenho a primeira resultado da análise dessa célula híbrida muito simplificada, mostrando então que agora o ganho desta célula não é mais imune à razão cíclica, e agora eu preservo os atributos da célula capacitor chaveado. No caso, eu garanto que a tensão em todos os componentes é a metade da tensão de saída. Então, este é um benefício da técnica do capacitor chaveado. Eu balanço a equalização natural das diversas tensões, mas eu agora tenho controle da tensão de saída através da razão cíclica. E aqui a representação do ganho desse conversor muito simplificado em função da razão cíclica e a representação da resistência equivalente, mostrando que nesse caso também a resistência equivalente ela é mínima para a razão cíclica 0,5. Significa então que este conversor me permite ação de controle sobre a tensão de saída, mas não numa faixa muito ampla, porque numa faixa ampla eu teria que excursionar para valores de razão cíclica que me comprometeriam o rendimento. Então eu consigo todos os benefícios do capacitor chaveado, mas não todos os benefícios do conversor convencional. Aqui nós temos a célula híbrida gerando o conversor do tipo Buck, com seu circuito equivalente, e a análise mostra que esse conversor Buck tem um ganho de 1 mais D sobre 2. Se fosse o conversor Buck convencional, o ganho seria D. Então, apesar de nós chamarmos de conversor Buck, o ganho mínimo dele é 0,5. O ganho mínimo dele não é 0. Então, com a razão cíclica próxima de 0, eu teria um ganho igual a 0. E o ganho é proporcional à razão cíclica, começando com 0,5. Acontece, porém, que quando eu representar a resistência equivalente desse conversor em função da razão cíclica, eu vou perceber que a resistência equivalente tende a 0 para a razão cíclica igual a 1. E ela cresce exponencialmente ou assintoticamente para valores muito elevados, para razões cíclicas muito baixas. Então, apesar da equação me permitir variar a tensão de saída, não é aconselhável operar com razões cíclicas inferiores a 0,5. Mas eu poderia operar com razão cíclica superior a 0,5, então operar com ganho de 0,5 até 2, por exemplo, confortavelmente com eficiência elevada. A segunda topologia seria o conversor Buck-Boost, baseado na célula híbrida. Aqui eu tenho a representação do circuito equivalente e o ganho teórico dessa célula híbrida. O conversor convencional Buck-Boost, o ganho é D dividido por 1 menos D. Aqui eu tenho 1 mais D dividido por menos D. Então é como se o ganho fosse a combinação de um conversor Boost somado com um conversor Buck-Boost, não multiplicado, somado. E aqui, novamente, a representação da resistência equivalente em função da razão cíclica, mostrando que a resistência equivalente do conversor Buck-Boost é dependente do D e que o seu valor mínimo ocorre para D igual a 0,5. Mais uma vez, eu tenho, então, um ganho que é variável com a razão cíclica, teoricamente de 1 a infinito. No entanto, não é aconselhável operar com razões cíclicas,
muito afastada de 0,5, que isso implicaria em perdas de condução muito elevadas, um fenômeno que não existe naturalmente nos conversores convencionais. E o conversor buck híbrido, representado da maneira convencional, o conversor boost híbrido e o conversor buck boost híbrido, com seus circuitos equivalentes e os seus ganhos. Aqui um conversor híbrido bidirecional, uma publicação feita em 2015, e esse conversor foi desenvolvido para interligar dois bancos de bateria de 12 para 24 volts e destinado particularmente em aplicações automotivas para sistemas duais, automóveis que tenham duas tensões ou dois bancos de bateria. Aqui nós temos a possibilidade de nós construirmos conversores híbridos isolados. Esse é um trabalho resultado da doutorado do Delvaney Gomes Bandeira Júnior. Esse é um conversor híbrido que integra um conversor a capacitor chaveado com um conversor do tipo TCCCC isolado com comutação suave. Está descrito em publicações e também na tese do Delvaney. Esse é um trabalho de mestrado em curso, sendo realizado pelo mestrando, o engenheiro Guilherme Martins, e nós integramos nesse conversor o conversor CCCC LLC híbrido, que atualmente é um conversor extremamente importante, que é empregado em quase todas as fontes modernas do mundo inteiro, em telecomunicações, carregadores de bateria, veículos elétricos, microredes, em TI e assim por diante. Então, o conversor LLC tornou-se hoje o conversor isolado para fonte chaveada mais importante na atualidade. E nós aqui conseguimos integrar o conversor LLC com a célula ladder do tipo híbrida, do tipo capacitor chaveado. E essa integração permitiu, então, operar com uma tensão naturalmente igual ao dobro da tensão que nós utilizaríamos com o mesmo interruptor. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, MOSFETs de 600 volts e quisermos limitar a tensão dos MOSFETs a 500 volts, nós podemos confortavelmente trabalhar com tensão de entrada de 1000 volts. Isso nós podemos estender para tensões mais elevadas. E com isso, então, nós temos vários benefícios. Utilizar chaves de tensões mais baixas, com perdas menores. Não há necessidade de preocupação com a equalização das tensões dos capacitores, que a equalização ocorre naturalmente. E com a combinação apropriada de parâmetros, as perdas de condução são muito baixas. Que nós temos rapidamente um conversor híbrido empregado em PFC. É um trabalho de mestrado, Marcelo Maccarini, feito em 2015, 2016. Ou é um PFC convencional, onde nós temos, então, uma célula híbrida com vários benefícios. Benefícios imediato o uso, a possibilidade do dobro da tensão. Foi implementado um protótipo de 1,2 kW, aqui está a fotografia, com rendimento máximo de 97, 96%. Aqui nós temos um trabalho de doutorado feito pelo professor Daniel Flores Cortez. Esse trabalho foi publicado na IEEE Transact Power Electronics em 2016. O Daniel projetou um retificador PWM trifásico híbrido com potência nominal de 7,5 kW. E aqui nós temos a fotografia, conseguiu um rendimento de 97,5% máximo e um rendimento de 96,5%. Então, é um rendimento extremamente elevado e é um conversor cujo controle e cujos modelos são praticamente os mesmos dos conversores, dos retificadores PWM trifásicos convencionais, com o benefício de nós podermos trabalhar com tensões elevadas na saída, usando componentes de tensões menores, sem a preocupação com o equilíbrio de potência. Nós temos também aqui um inversor híbrido, resultado do trabalho de doutorado do Rodrigo Souza Santos, recentemente apresentado, e é o resultado de uma célula híbrida com uma célula convencional. Nós temos
inversor monofásico híbrido, onde a grande vantagem é reduzir a metade, naturalmente, a tensão de saída, sem o emprego de técnicas de multiníveis, sem o emprego de transformadores e sem precisar trabalhar com índices de modulação muito baixos, o que compromete normalmente a eficiência dos conversores. E o Rodrigo, agora doutor Rodrigo, belíssimo trabalho, também projetou e construiu a versão trifásica do inversor híbrido ponte completa. A versão trifásica, cujo circuito está representado aqui, curva de rendimento e o protótipo. E a eficiência, operando nesses rendimentos, o Rodrigo conseguiu eficiência máxima de 98% em 2 kW e eficiência de 97,5% em potências próximas de 4 kW. Com um conversor completo, inclusive com estágio de saída, filtro indutivo na saída. Então, é uma evidência, é uma demonstração, uma prova de quão promissora é esta técnica para diversas aplicações em potências elevadas. Esse mesmo conversor pode ser utilizado como um conversor CACA bidirecional, como retificador trifásico, pode ser empregado para a conexão com microrrede, em sistemas fotovoltaicos híbridos, para carregadores e carregadores de bateria, sistema de armazenamento. Então, tem uma multiplicidade de aplicações e aqui formas de ondas obtidas pelo Rodrigo. Eu queria encerrar a apresentação técnica mostrando uma topologia que nós estamos trabalhando. Nós temos no IBEP aprovado um projeto PID, estamos construindo um transformador eletrônico de 60 kVA no nosso laboratório. Já estamos há um ano nesse projeto, com a equipe de vários engenheiros, e nós estamos empregando esta configuração que está gerando uma patente em comum com o nosso patrocinador, que é uma empresa de energia elétrica. E aqui nós temos então um compressor CACA bidirecional, que é resultado da combinação de retificadores de baixa frequência na entrada e na saída, desdobradores simplesmente de corrente, operando com 60 Hz, um conversor LLC bidirecional integrado com uma célula híbrida bidirecional do tipo LEDER. Nós estamos projetando cada um desses modos com uma potência de em torno de 3 kW, para uma tensão de saída de 220 volts, eficácia 60 Hz, e uma tensão de entrada de 1.600 volts, em torno de 2.000 volts, eficazes. E a ideia é que, estando pronto esse conversor e testado, nós iremos associar, numa combinação série paralelo, 10 desses módulos, formando um estágio monofásico de um SST.